vocês? Sejam bem-vindos, né, à nossa segunda videoaula da semana. Vamos continuar a falar sobre o tempo, né, sobre previsão do tempo. Nós vimos que a previsão envolve vários fatores, né? Já falamos de alguns e vamos dar continuidade. Agora vamos começar pela pressão atmosférica. Então vamos ao nosso livro. Nós vamos acompanhar da página 150 à página 154, tá bom? Gente, nós já sabemos, né? Vamos falar sobre a pressão atmosférica e a temperatura, né? Nós já sabemos que a atmosfera, vamos lembrar o que é a atmosfera, e não vai dizer que não lembra, mas é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Então, a atmosfera exerce pressão sobre todos os objetos que ela envolve, incluindo a superfície da Terra. Então, tudo, o ar, mesmo sendo ar, né, o que a gente não vê, a gente não consegue nem segurar com a nossa mão. Mas a gente sabe que ele existe, que ele ocupa lugar, que ele tem peso. Então, esse ar, né, todos os gases que compõem a atmosfera, faz pressão sobre a Terra, sobre tudo que está na Terra, né, sobre a superfície, sobre os objetos, sobre tudo. Então, essa pressão é chamada de pressão atmosférica e é o peso que uma coluna de ar em linha reta exerce sobre um corpo em determinado instante e local. Observe pela imagem, né? Dá para perceber aí alguém aqui abaixo e outra pessoa no local mais alto. Então, veja no texto aí, ó, no nível do mar, a coluna de ar sobre uma pessoa é maior do que a coluna de ar sobre outra pessoa em altitude maior, como em uma montanha ou em um planalto. Então, observe, né, em um lugar mais baixo, ao nível do mar é a média, não é? Porque tem lugares que são abaixo do nível do mar, tem lugares que são acima do nível do mar. A medida utilizada é o nível do mar, olha aí, que é a medida média. Então, alguém que está abaixo, que está ao nível do mar, tem muito mais pressão do que alguém que está em um local mais alto, né, em um local acima. Observe que aqui tem 935 metros de altura acima do nível do mar. Então, a coluna de ar está bem maior sobre a pessoa que está ao nível do mar. Então, observe que aqui, onde você acha que terá maior pressão? Quem está acima ou quem está abaixo? Quem está abaixo, né? Observe aqui. Vamos fazer essa imaginação. A coluna de ar acima da pessoa, olha aí como ela é bem maior, é bem mais comprida, bem mais longa do que alguém que está acima. Ela já vai diminuir, né? Essa altura aqui, a diferença de altura, já vai descontar, né? Já vai ser menor, já vai ser tirada da pressão atmosférica. Então, mudanças na pressão atmosférica afetam significativamente o tempo e por isso costumam ser monitoradas. O aparelho que mede a pressão atmosférica é chamado de barômetro. Observe aí na imagem, tem o exemplo do barômetro, né? A imagem, que é o aparelho que mede a pressão. Uma queda rápida da pressão atmosférica indica que está se aproximando uma forte chuva. Por outro lado, quando a pressão atmosférica aumenta, é sinal de que o tempo vai ficar mais aberto. Se você consultar o barômetro, né, e o higrômetro instalados no mesmo lugar, poderá estabelecer algumas relações entre essas informações, né? Por exemplo, pressão atmosférica alta corresponde ao ar seco, céu claro e sem chuvas. Pressão atmosférica baixa corresponde ao ar úmido com chance de chuvas. Vamos lá. Na imagem abaixo, nós temos os termômetros, né, de uma estação meteorológica. Olha aí. Nós também falamos sobre os ventos, não é? Vamos observar aí e vamos ler aqui esse texto. Não solte balões. No Brasil, especialmente nas festas juninas, ainda há o costume de soltar balões de papel. Enquanto flutuam, os balões podem prejudicar o voo dos aviões, causando danos e até mesmo quedas de aeronaves. A tocha que esquenta o ar do balão e o faz subir pode provocar incêndios ao cair sobre áreas florestais ou urbanas. Com o intuito de acabar com esses problemas,
A Lei de Crimes Ambientais, né, número 9.065, de fevereiro de 1998, determinou ser crime fabricar, vender, transportar ou soltar balões. Então, não solte balões. E lembre-se de que o telefone do Corpo de Bombeiros é 193. Os balões são bonitos, não é? Desses que as pessoas soltam no período, em determinados períodos, mas eles podem causar incêndios, não é? Acabam sendo perigosos. Vamos falar dos ventos. Como se formam os ventos? Vamos tentar compreender. Observe aí o esquema. As setas representam o movimento do ar, não é? O movimento aí dos ventos. Nas duas imagens. Observem a direção do vento em um caso e no outro caso, certo? Observe o movimento dos coqueiros aí, das palhas dos coqueiros, ó. Aqui tá jogando para cá e na outra imagem tá jogando para o outro lado. Vamos reler isso aqui. Durante o dia, a energia térmica do Sol atinge a água do mar e a terra, que são aquecidas em velocidades diferentes, né? Então, a energia, o calor do Sol, né? Ele atinge tanto a água quanto a terra, as duas ficam aquecidas, mas em velocidades diferentes. Quem vocês acham que aquece mais rápido? A terra ou a água? A terra se aquece mais rápido que a água do mar e emite energia térmica para a atmosfera, aquecendo o ar logo acima dela. Então, a parte sólida aquece e esse aquecimento, não é? Essa energia térmica é transmitida para a atmosfera, ela sobe e vai aquecendo essa camada de ar que está sobre a Terra. O ar aquecido torna-se menos denso e sobe, enquanto a massa de ar sobre o mar, que está mais fria, se desloca, ocupando o ar que subiu, o lugar do ar que subiu. Então, na Terra, ela subiu porque ela aqueceu, né? Ela ficou menos densa, subiu. Já no mar, aquela que vai demorar mais, né? Porque o mar demora mais para aquecer, então a massa de ar está fria. O que é que ela faz? Quando a que está sobre a Terra sobe, quem que vai ficar no lugar dela? A que estava no mar, a fria, toma o lugar dela. Vamos lá. Esse ar também se aquece conforme recebe o calor da Terra. Então, esse ar que está frio cobre a Terra, recebe calor da Terra e se aquece também. Aí o processo se repete. Olha, a que está quente sobe e a que está fria ocupa o lugar. Aí começa vindo do mar para a Terra, certo? Esse movimento horizontal de ar do mar para a terra é chamado de brisa marítima e acontece de dia. Então, vai vir a brisa fresquinha para a terra que já está quente, né? Então, o ar vai subir e vai ficar sempre esse movimento. A brisa fresquinha do mar vai vir para a terra. O ar frio sobe sobre o mar, se desloca para a terra, porque a subida do ar quente produz uma zona de baixa pressão na região de onde saiu, atraindo o ar de outras direções, né? Então, o ar que estava quentinho subiu, ele vai atrair né, as outras camadas de ar que estão em outras direções. Dessa forma, o ar se desloca de regiões com pressão mais alta para regiões com pressão mais baixa. À medida que o ar sobe, a pressão cai. Ele atrai as outras camadas de ar. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Olha, nesse caso, a camada de ar aqui sobre a Terra, que está aquecida, vai subindo, enquanto vai atraindo as camadas de ar que estão sobre o mar. Então, elas vão ocupar e vai ficar sempre nesse movimento. Já à noite, observem, gente, que vai ser o contrário, tá certo? Observe que vai ser o contrário agora. Olha aí, tá voltando. Vamos lá, vamos ao texto. Durante a noite ocorre o contrário. Da mesma forma que a Terra se aquece mais rápido que o mar, ela também se esfria mais rápido. Então, agora é o contrário, né? A Terra que estava quente vai se resfriar antes do mar. Então, a Terra vai ficar fria e o mar vai continuar aquecido. O ar sobre o mar está mais aquecido, porque o mar está liberando lentamente o calor acumulado durante o dia. E sobe.
Então, o ar frio sobre a terra se desloca para o mar. É a brisa terrestre. A brisa vem da terra agora para o mar. Então, vai ser o contrário, certo? É o caminho de volta. Se aqui está a terra e aqui está o mar, então agora a brisa vai para lá, para o mar, tá certo? Muitos pescadores com barco à vela aproveitam a brisa terrestre e saem para pescar no final da madrugada, retornando no meio da tarde, impulsionados pela brisa marítima. Então, vamos entender. Super fácil de compreender, não é? Se os barcos à vela vão se mover conforme o movimento do vento, né? Então, se eles vão sair, ó, eles vão aproveitar a brisa terrestre e saem para pescar no final da madrugada. Não é nesse momento, não é à noite que acontece o movimento da brisa terrestre, a massa de ar sair da terra e ir para o mar? Então, vai fazer o quê? Empurrar, né? Vai impulsionar esse barco para que ele vá mesmo adentre o mar, aproveitando essa corrente, né? Que é a brisa terrestre. Já quando ele voltar à tarde, não é o movimento contrário? Agora a brisa vai estar vindo do mar, vai ser a brisa marítima para a terra. Então, nesse momento, ele vai aproveitar. Então, ele é muito esperto, né? Muito inteligente. Vai no momento certo, vai acompanhando as brisas. O fenômeno das brisas não é exclusivo das regiões costeiras, sendo também observado próximo a grandes rios e lagos. Olha aí. O vento é, portanto, a movimentação do ar em relação à superfície terrestre, que ocorre quando há uma diferença de pressão. O vento sempre carrega o ar de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor, tá certo? Então, gente, nós também vimos que brisa marítima e terrestre são exemplos de circulação local dos ventos e que esses ventos podem, né, se estender em mais ou menos 100 quilômetros de distância. Mas há também a circulação global, né, que veremos adiante, provocada pelos deslocamentos de imensas massas de ar que se formam em determinadas regiões da Terra. Nós estamos falando, quando nós falamos aí de brisa marítima, brisa terrestre, são massas locais, são ventos locais, é algo menor, né, com mais ou menos 100 quilômetros de distância. Mas tem massas que se movem de uma maneira mais grandiosa, não é? Que falando em planetas, em regiões da Terra, né? Então, em algo, uma proporção maior. A velocidade e direção dos ventos são medidas por instrumentos chamados anemômetros. Olha aí, um exemplo, né? A imagem de um anemômetro. Vamos lá. Também vimos a biruta. Olha aqui, também chamada de anemoscópio. É um instrumento auxiliar usado para indicar a direção do vento. Então, ela é comum em aeroportos. Esse cone, que é aberto aqui nas duas extremidades, né? Uma mais larga do que a outra, né? É um cone. Ele recebe o vento, né? Fica aqui soltinho, girando, que depender da direção do vento, ele segue, tá bom? Agora que nós já falamos, né? Já revimos o nosso assunto, vamos às nossas atividades. Nós temos a questão 3 e as questões de 5 a 7. Então, vamos começar logo pela terceira. Como o barômetro auxilia na previsão de chuvas? O que é que vocês lembram? Lembram do barômetro? Nós falamos sobre ele aí, deixa eu olhar aqui a página certinho. Que é para vocês olharem mais uma vez. Vamos lá. Na página 150, nós temos lá a imagem do barômetro e temos a explicação para que ele serve, né? Sua serventia. Então, o aparelho que mede a pressão atmosférica é chamado de barômetro. O que é que tem a ver, gente, barômetro com chuvas? Né? Foi o que nós entendemos. O barômetro serve para medir a pressão atmosférica. Sim, e o que é que tem a ver pressão atmosférica com chuvas? Que foi que nós entendemos? Que mudanças na pressão atmosférica afetam significativamente o tempo e por isso costumam ser monitoradas. Então vamos lá. Uma queda rápida de pressão atmosférica indica que está se aproximando uma forte chuva. Então o barômetro, se ele indicar que a pressão está caindo, não é? É sinal de que pode chover, tá certo? Então por isso que o barômetro auxilia na previsão de chuvas.
Então, vou melhor falando para vocês. A queda rápida de pressão atmosférica pode indicar uma forte chuva se aproximando. Já quando a pressão atmosférica aumenta, é sinal de que o tempo vai melhorar. Então, gente, a nossa atividade, né? Nós temos a questão 3 e as questões de 5 a 7 para serem respondidas. Então, vamos para a questão 3? Pergunta: como um barômetro auxilia na previsão das chuvas? Você lembra o que é o barômetro? Estão lembrados? Vocês podem relembrar olhando em nosso livro, aí na página 150, tem a imagem do barômetro. Observe aqui, parece uma bússola. E tem a explicação, né? Para que serve? Olhe lá, olhe lá. Mudanças na pressão atmosférica afetam significativamente o tempo e por isso costumam ser monitoradas. O aparelho que mede a pressão atmosférica é chamado de barômetro. Então, para que serve o barômetro? Para medir a pressão atmosférica. Mas o que é que tem a ver a pressão atmosférica com previsão de chuvas? Nós também vimos, olha aí no texto, que uma queda rápida de pressão atmosférica indica que está se aproximando uma forte chuva. Por outro lado, quando a pressão atmosférica aumenta, é sinal de que o tempo vai ficar mais aberto. Então, o que é que tem a ver? Eu preciso saber da pressão atmosférica para poder identificar se vai chover ou não, né? Se acontecer a queda da pressão, é sinal de que vai chover muito, não é? Então, vocês podem responder isso aí. Pode usar a linguagem de vocês, tá certo? Pode olhar lá no nosso livro, na página 150. Tá bem fácil aí de entender. Gente, as outras questões, né? Vocês farão aí, observe a quinta. Tem a lista de instrumentos utilizados na previsão do tempo. E também está dizendo, do outro lado, tem outra coluna, com o fenômeno que esses instrumentos estarão medindo. Então, vocês identifiquem aí, façam a relação, né, entre aparelho e fenômeno para responder. A questão 6 é de que modo o formato da Terra e seus movimentos em relação ao Sol contribui para o aquecimento desigual da superfície. E a questão 7, olha aí a imagem. Respondam, no caso de dúvida, falem com o professor da turma, tá bom? Então, essa semana nós encerramos aqui, né, nossa videoaula. Boas provas, né? Na próxima semana vocês estarão fazendo avaliações. Então, boas provas, certo? Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Tchauzinho, até a próxima.